Olha, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de teologia bíblica, a história progressiva da revelação de Deus à humanidade. Esta é a nossa quarta aula e nós vamos desenvolver a lição 7 e a lição 8, né, do nosso livro base, que começa na página 145, tá? Lição 7. Na aula anterior, na lição 5 e 6, na lição 5 nós vimos o afastamento, né, e a consequência da queda, né? O afastamento, ou seja, quando o homem ele peca, ele se afasta naturalmente de Deus. Então, nós vimos a queda e suas consequências. Capítulo 6, nós começamos a ver a redenção iniciada, até porque com a formação do povo de Israel, né, a missão do rei, né, vai começar a ter a sua, eh, a sua validade, podemos dizer assim. É interessante, antes de a gente dar continuidade, que a gente entenda e guarde bem a, o que a teologia bíblica ela faz. Veja que o nosso tema diz assim, ó, a história progressiva da revelação de Deus na humanidade. Ou seja, a, a Bíblia, ela, dentro da teologia bíblica, ela é vista como uma história progressiva, tá? Nós vimos aí que ela está baseada em quatro temas principais, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Então, esse é um enredo completo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inteira como uma única história. Então, é preciso enxergar não apenas os livros individualmente, mas o enredo maior que atravessa toda a narrativa, da criação aos fins dos tempos. Então, a Bíblia é uma coleção de textos diversos, né? Ou seja, escrito por autores diferentes, como nós vimos, né? Aproximadamente 40 autores, em épocas diferentes, com gêneros literários diferentes, mas mesmo assim ela tem um fio narrativo unificador, né? Que é a história, né? A grande história de Deus e da humanidade, ou seja, Deus procurando, né, trazer a redenção ou trazendo a redenção ao ser humano. Bom, vamos observar os nossos objetivos para que a gente possa se situar melhor no que nós vamos tratar hoje. Bom, eu marquei 5 objetivos aí. Primeiro, descrever os principais eventos espirituais históricos que envolvem os 400 anos do período intertestamentário ou período do silêncio de Deus, né? Parte um e parte 2. Versar sobre o contexto de expectativa de um Messias rei por parte do povo de Deus e os grupos opositores com suas crenças próprias. Também discorrer sobre a verdade bíblica e as crenças enganosas alimentadas pelo povo de Deus no tocante ao cumprimento da promessa de um rei Messias, né? E lançar luz sobre as boas novas do Evangelho e fazer entender a intencionalidade de Deus na genealogia de Jesus até os dias em que foi tentado e explicar o conceito, né, um conceito muito importante, né, principalmente desenvolvido no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus, que é o reino de Deus e os seus desdobramentos. Bom, na aula anterior nós vimos o período, né, dos reis até a divisão do reino, né, que em 531 nós vimos a morte do rei Salomão. Com a morte do rei Salomão, quando Roboão ele vai
ele assume o reinado, né, como rei, e as tribos vão até Roboão e pedem para que ele diminua aqueles impostos que tinham sido colocados pelo seu pai, Salomão. Ele, não atendendo à voz do povo, houve o que nós chamamos de cisma, ou seja, a divisão do reino. E aí se tornou Reino do Norte, com 10 tribos, e Reino do Sul, com 2 tribos. O Reino do Norte teve 19 reis em 209 anos. E foi uma catástrofe, porque nenhum desses reis serviram ao Senhor. O Reino do Sul, ele durou mais, né? Alguns chegam a dizer que foram 343 anos. Porém, também, né, no Reino do Sul teve reis que serviram a Deus e reis que não serviram a Deus, sendo que culminou com eh, o cativeiro babilônico, que teve início em 601, quando Nabucodonosor vai a Jerusalém, leva os utensílios da casa do Senhor, do templo, né? Leva também Daniel e seus amigos e mais alguns da aristocracia de Israel. Depois, em 597, Nabucodonosor novamente ele invade Jerusalém, leva cerca de 10.000 judeus e no meio deles vai o profeta Ezequiel. Até que em 586 ele vai e destrói completamente a cidade de Jerusalém, o templo, e fica a cidade desolada, apenas com os mais pobres, e o Jeremias, né, que foi deixado lá também, né, pelos capitães de Nabucodonosor, porque o Jeremias, a mensagem dele era para que Israel se rendesse. Se Israel se rendesse, não aconteceria o que aconteceu. Mas eles não deram ouvido e, infelizmente, ocorreu a destruição completa de Jerusalém. Bom, então nós vamos agora tratar desse período que vai do final, né, do cativeiro babilônico até a chegada de Jesus Cristo. É um período que é chamado intertestamentário, ou seja, um período que está entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, que é um período importantíssimo, né, para nós, porque ocorreram muitas coisas nesse período. Bom, vamos lá. Por volta do ano 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, dominou a Babilônia. Nesse período, é permitido ao povo de Israel o retorno à sua terra, após 70 anos de cativeiro. Muitos judeus voltaram para Israel, mas não todos, até porque muitos se tornaram grandes comerciantes, né, no período do cativeiro. Bom, logo ao retornarem, no ano 538, o rei Ciro da Pérsia decretou a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido totalmente destruído por Nabucodonosor em 586, como nós já falamos aí. Sabemos, contudo, que foi Deus quem moveu, né, o coração de Ciro para que tudo isso acontecesse. Em Esdras, né, no capítulo 1, no verso 1, o texto diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. É, o profeta Jeremias já havia, né, profetizado que Ciro, né, seria usado por Deus para trazer Israel novamente para a sua terra. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Bom, sob o encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias,
em aproximadamente 20 anos, o templo do Senhor em Jerusalém foi reconstruído em 516 a.C., né? Por volta do ano 445 a.C., Neemias lidera a reconstrução dos muros da cidade. Por esses dias houve muito quebrantamento entre o povo e o retorno à lei do rei criador. Veja, com o decreto, né, do rei Ciro para o retorno de Israel para Jerusalém, uma primeira leva, né? Uma primeira leva foi designada para voltar, que foi no período de Esdras, como nós vimos aí no capítulo 1 de Esdras, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, abre a sua Bíblia aí, para a gente observar essa primeira leva de judeus que retornaram. Então, Esdras capítulo 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, aqui o decreto, né, após os 70 anos do cativeiro. E eles voltam, né, com Esdras, Zorobabel, né, como sacerdote e outros. Veja aí, entretanto, a glória de Israel pós-exílio era muito menor do que a pré-exílio. Veja que quando eles retornam para a reconstrução do templo, e eles constroem o templo não tem aquela magnitude do templo construído por Salomão. É um templo bem inferior, né, àquele que havia sido construído pelo rei Salomão. Por isso que diz aí, ó, Ageu, que é um dos profetas pós-exílio, vai dizer: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então, aqui ele está, né, falando, porque houve em determinado momento um desânimo por parte de Israel na reconstrução do templo. Então, olha, isso produziu desânimo e desobediência entre o povo, né? Por quê? Porque, né, eles olhavam, viam a diferença, porque muitos dos que viram o primeiro templo também, né, participaram da construção do segundo templo. Isso produziu desânimo e desobediência entre o povo. Portanto, a mensagem dos profetas nesses dias era de juízo para o presente, como, por exemplo, lá em Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, nesse período da reconstrução do templo, chegou um momento em que eles, né, pararam com a construção e começaram simplesmente a cuidar da sua própria vida, das suas próprias casas, deixando a casa de Deus de lado. Então Deus vai levantar os profetas, né? A Ageu, né? Também Zacarias, para poder fazer o quê? Para poder novamente exortar o povo, né? Exortar o povo
a que eles retomem, né? Retomem a reconstrução do templo que havia sido deixada de lado. Então, Deus manda essa palavra por quê? Porque eles estavam completamente fora daquilo que Deus queria que eles fizessem, que era reconstruir o templo, voltar à vida normal de adoração a Deus, com os sacrifícios, com as ofertas de manjares, mas o povo não quis, né? Precisou novamente Deus intervir, fechando as janelas do céu, né? Ou seja, uma das ações de Deus de juízo contra Israel, quando eles paravam, né? Não estavam vivendo aquilo que Deus queria, o seu propósito, Deus fechava o céu, não chovia, e como aquele povo era um povo agrícola, né? Povo que dependia da agricultura, né, da pecuária, acabavam sofrendo porque sem chuva a terra não produzia. A terra não produzia, os animais também passavam a necessidade. Bom, a mensagem de Deus, no entanto, por meio dos profetas, também era de esperança em relação ao futuro. Então, veja, ao mesmo tempo que Deus corrigiu o povo para que eles voltassem novamente à reconstrução do templo, a retomar aquela vida, religiosa das festas, das ofertas, Deus também trazia uma mensagem de esperança. Porque lembra que eu disse para vocês que o livro dos profetas é assim. Primeiro, Deus ele denuncia o pecado, ele denuncia a falha, né? Ele denuncia aquilo que está errado no meio do povo. Aí ele chama ao arrependimento, porque Deus sempre dá, né, a possibilidade do homem novamente se recompor com Deus, pedindo perdão, né, vivendo uma vida como Deus requer. E depois que ele denuncia e chama ao arrependimento, Deus sempre trazia na boca dos profetas a mensagem de esperança, como nós vemos aqui em Miqueias, capítulo 5, o verso 2 e o verso 4. Veja aqui que já é uma profecia apontando para o Messias rei que viria. Então veja aí, ó, Miqueias capítulo 5 e no verso de número 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui é uma clara evidência, né, de que o plano redentor de Deus, ele não nasceu no dia da queda, ou como um segundo plano de saída, não. O plano de redenção ele já estava proposto, né, antes mesmo da criação. Aí o verso 4 diz: E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Então, o Deus soberano mantém as suas promessas de enviar o rei Messias, descendente de Davi e Abraão, que trará a bênção prometida para toda a terra. Então, nós observamos aqui dentro da teologia bíblica que aqui o plano de Deus está em pleno desenvolvimento, né? Aquela promessa que ela é iniciada em Gênesis 3,15, ela está continuando. E essa revelação vem durante a história do povo de Israel. Então, é bom a gente sempre ter isso em mente. Bom, ao terminar o Antigo Testamento, assim que o último profeta Malaquias, do Antigo Testamento, profere suas mensagens, o povo de Israel vive 400 anos de expectativa
nas promessas da aliança. Então, o Antigo Testamento, ele vai se encerrar, né, no livro de Esdras e Neemias. E nesse período, lembra que eu falei para os irmãos que é nesse período que os profetas estão profetizando. Bom, ao encerrar esse período, né, com o profeta Malaquias, com as profecias do profeta Malaquias, encerra-se, né, o que é chamado de Antigo Testamento. Então, nesse período, o povo judeu que estava em Jerusalém e os que estavam espalhados pelo mundo, né, que o que representava a maioria dos israelitas. Por quê? Porque é chamada de diáspora, né? Quando houve esses problemas com a nação, muitos israelitas foram espalhados por vários locais do mundo. Então, tinha mais judeus fora da Palestina do que dentro, tá? Então, esses lutavam para conciliar a sua fé nas promessas de Deus com a triste realidade de estar sob domínio e governos e impérios ímpios, tais como o persa, o grego e o romano. Bom, vamos entender isso aqui? Bom, após o cativeiro babilônico, os judeus retornam para sua terra, nem todos, como nós vimos, e a partir desse momento, algumas nações, né, que inclusive foi revelado para o profeta Daniel na estátua, né, naquela grande estátua que Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ali Deus já mostra os reinos que iriam dominar o mundo daquela época. Então, primeiro foi os babilônios. Depois dos babilônios, quem vai dominar o império, o mundo daquela época, é os persas. Depois dos persas vão vir os gregos. E depois, no período em que Cristo vem ao mundo, é os romanos que estão dominando o mundo de então, tá? Agora, com essa realidade, é o que acontece aí, como está escrito. Isso fez com que muita literatura fosse produzida nesse período. E através dessa literatura, podemos perceber que as crenças basilares do povo de Israel, à época. Então, veja, nesse período é que, vamos dizer que é assim, que a teologia judaica ela vai se desenvolver de uma forma mais efetiva do que no período do Antigo Testamento. Porque no período do Antigo Testamento, eles, eles tinham mais ao sacrifício, né? Eles tinham o templo. Então, eles não estudavam tanto as leis de Moisés. Agora, quando eles vão para o cativeiro babilônico, vai ser criada o quê? As sinagogas. É onde os judeus começam a estudar mais profundamente a Torá, né, que é os 5 livros de Moisés. Também é nesse período, né, que eles vão ter aí uma, um contato com o zoroastrismo e vão, né, assimilar muitas coisas desse, desse, dessa religião, principalmente na questão apocalíptica, tá? Nosso livro não está tratando eh, desse tema, mas eu estou aqui falando para vocês até ter aí a curiosidade de investigar essa questão. Então, nesse período que os judeus vão começar a estruturar a sua teologia. Então, vamos ver 5 das crenças que moldaram a mente dos judeus no período intertestamentário. Primeiro, né? O primeiro pensamento é o monoteísmo. E é interessante que os judeus, né, no Antigo Testamento foram muito perseguidos, principalmente por conta desse monoteísmo, que é a crença em um só Deus, porque os povos do período
do Antigo Testamento, eles eram pagãos, né? Pagão e muito idólatras, povos que eram povos que acreditavam em muitos deuses, que é o politeísmo. Politeísmo, crença em diversos deuses. Monoteísmo, crença em um só Deus. Tá? Hoje, atualmente, né, as grandes religiões monoteístas que nós temos na nossa época, século XXI, é justamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então vamos lá. A ideia, né, de um só Deus. O povo de Israel cria em um só Deus, criador e regente da história. Então é esse pensamento e essa ideia, né, que foram e que conduziram o pensamento acerca de Deus de Israel. Outro pensamento desse período, que foi também como base para os judeus, é a questão da eleição. Eles entendiam que Israel fora eleito, ou seja, escolhido para um propósito definido, isto é, ser uma bênção e livrar a criação do mal, livrar a criação do mal que havia penetrado no mundo por meio do pecado de Adão. Quanto à questão da eleição, é claro, né, quando Deus, né, não sabemos o porquê ele escolhe Abraão para formar o povo de Israel, isso é uma eleição. Deus elegeu, Deus escolheu, tá? Então essa ideia também era muito forte na mentalidade dos judeus desse período. Eles tinham também a lei. Deus tinha dado a lei ao povo para guiá-lo em seu modo de viver e para que se tornasse bem-sucedido em tudo o que fizesse. Essa também é uma ideia correta, porque lembra que nós estudamos quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva eles até o Monte Sinai. E lá no Sinai, Deus vai dar a eles o quê? A lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, né? Como é que eles iriam adorar a Deus, e a lei civil, como é que eles iriam agora de escravos e iriam agora ser uma nação autônoma. Então, Deus deu a lei, né, para eles, para que eles pudessem viver de forma que agradasse a Deus. E nós vimos na história que eles não conseguiram cumprir a lei como deveriam. Bom, outro pensamento, nesse período que moldou a teologia dos judeus, para os judeus, a terra de Israel era muito mais que só um imóvel. Para eles, a terra era santa porque Deus habitava com Israel, mas especificamente no templo. Essa é uma ideia que já vem lá realmente do Antigo Testamento, né? Eles acreditavam e acreditavam que por ter o templo, né, ninguém iria destruir Israel, ninguém ia fazer nada com Israel, mas eles viram que o pecado, né, fez com que eles perdessem o próprio templo que eles tinham naquela época. Mas mesmo assim, com o templo reconstruído, eles acreditavam que Jerusalém não era simplesmente uma, uma cidade ou um país, né, qualquer, não. Era a própria habitação de Deus que habitava no templo, se manifestava no templo. E uma quinta ideia, que é a esperança de um futuro ato redentor de Deus. Essa ideia é a ideia mais forte que vai produzir no coração daquele povo, naquele período, a ideia de que Deus enviaria o Messias, aquele que traria a paz, aquele que traria, né, as boas condições para Israel, devolvendo a terra para eles, libertando ele das mãos dos governos gentios, que naquela época, no caso, era Roma. Então, começa a perceber aqui, né, o porquê que Jesus vai ser bastante rejeitado
principalmente pelos, pelos religiosos da época, né? Porque essa expectativa, né? Essa esperança do Redentor era muito forte, né? Porque eles achavam que o Messias viria como já, né? Um rei dominador que livraria eles das mãos dos romanos. Bom, Israel sob dominação do pós-exílio. Então vamos lá. Com essas cinco convicções listadas, após o exílio, Israel ficou debaixo do domínio de outros povos. Aqui os persas e os gregos. Então, o que aconteceu? Os persas dominaram, porém, um general, né, chamado Alexandre o Grande, que com 20 anos, né, ele alcança o domínio de todas as terras do império daquela época, ele domina o mundo. Então, os persas dominaram por um tempo, eu não me recordo agora exatamente quanto tempo foi o período que os persas dominaram. Mas depois dos persas, quem dominou foi os gregos. E o que aconteceu? Esse Alexandre o Grande, que foi um homem assim que conquistou, né, todo aquele território de uma forma assim, né, com seus exércitos. Ele era muito novo, tá? Ele, o que que ele fazia? Onde Alexandre dominava, ele trazia o que ficou chamado ou conhecido depois como cultura helênica, ou seja, as cidades, os países que eram dominados por ele, ele trazia aquela cultura, né, grega. Tanto que quando Jesus vem, nós vemos que o grego koiné, que era o grego comum, era uma língua falada em todo o império praticamente. Só que o Alexandre, ele morre muito novo, e aí todo aquele império que ele conquistou vai ser dividido entre seus quatro generais. Então nós temos aí, ó, o Lisímaco, que dominou inicialmente a região da Ásia Menor, Cassandro, que ficou com a região da Macedônia, Seleuco, que dominou a região da Síria e o Oriente, e Ptolomeu, que ficou com a região do Egito. Desses quatro generais, os Ptolomeus e os Seleucidas estavam sempre em confrontos violentos por conquista de terra. Chegando nos anos 311 a 198 a.C., os Ptolomeus dominavam o povo judeu em sua própria terra. Já no ano de 198 a 164 a.C., quem dominou o povo judeu foi os Seleucidas e exerceram o domínio sobre a Palestina. Então, esse período foi dramático para o povo judeu, especialmente quando um rei Seleucida, Antíoco IV, dominou Israel. Esse Antíoco, que é chamado também Antíoco Epifânio, ele, ele forçou, né, ele forçava demasiadamente a helenização do povo, isto é, queria que a todo custo, tá? Aqui a palavrinha está errada, né? Curto, né? Perdão. Oh, meu Deus, perdão aqui, meus queridos. Oh, Jesus. Queria a todo custo, né? Todo custo, todo custo, tornar Jerusalém uma cidade grega. Então, esse Antíoco Epifânio, ele tinha, né, essa, essa intenção. Bom, o que vai acontecer? Ao que tudo indica, a gota d'água foi a profanação do templo por Antíoco IV Epifânio, que edificou um altar a Zeus,
né, um deus pagão, e sacrificou uma porca no templo de Jerusalém. Isso provocou o que ficou conhecido como a revolta dos Macabeus. Então, esse Antíoco Epifânio, na sua, na sua loucura de helenizar o povo judeu, né, ele acabou profanando o templo de Jerusalém, né, o que ocasionou uma revolta assim, muito grande por parte dos judeus. E vai acontecer nesse período que ficou sendo chamado de a Revolta dos Macabeus, que foi um levante judaico ocorrido no segundo século antes de Cristo, entre 167 a 160, contra o domínio do Império Seleucida sobre a Judéia. O conflito teve início quando Antíoco Epifânio, né, tentou impor a cultura e a religião helenista aos judeus, proibindo práticas fundamentais da fé judaica, como a circuncisão, a guarda do sábado e o estudo da lei. Além disso, ele profanou o templo de Jerusalém ao dedicar o altar a Zeus, o que gerou profunda indignação religiosa e cultural entre o povo. E teve a questão do porco, que ele sacrificou onde eram feitos os sacrifícios para o Senhor. Então, a revolta foi iniciada por Matatias, um sacerdote judeu da cidade de Modim, que se recusou a oferecer sacrifícios pagãos e matou um oficial seleucida que exigia tal, tal ato, né, que ele sacrificasse aos deuses estranhos para eles. Então, após a sua morte, a liderança passou para seu filho, Judas Macabeu, que originou a resistência armada, utilizando táticas de guerrilha. Sob sua liderança e a de seus irmãos, os judeus conseguiram reconquistar Jerusalém, purificar o templo e restabelecer o culto judaico, dando origem posteriormente à dinastia Asmoneia. Então, a revolta dos Macabeus foi justamente isso, né? Eh, a recusa de aceitar, né, aquilo que Antíoco Epifânio estava tentando fazer, que era helenizar o povo judeu e, com a prática do sacrifício de um porco lá no templo, né, e invocando a Zeus, eles não aguentaram e houve essa revolta. E Deus deu aos, aos, ai meu Deus, aos macabeus, né? Aos macabeus a oportunidade e também ajudou que eles conseguissem, né, sair daquele jugo de Antíoco Epifânio, tomando Jerusalém novamente e restituindo a vida religiosa do povo judeu. Bom, no decorrer do tempo, em 63 a.C., Pompeu Magno, ele invade Jerusalém com a finalidade de anexar de uma vez por todas Israel ao império. Roma governava Israel por meio de governadores locais, totalmente subservientes, né? Ou seja, era servo mesmo. Tudo que Roma pedia, eles faziam. Foi esse o caso, por exemplo, da dinastia dos reis Herodes, que nesse período, né, foi dado para governar a Judéia. Bom, agora o ódio que os judeus nutrem pelos não-judeus é altamente intensificado nesse período, diante do modo como os romanos atuam, né? Ou seja, eles atuavam dessa seguinte forma: eles governavam pela força, pelo medo, e impunham sua cultura, que acabou sendo conhecida como cultura greco-romana, porque quando os romanos dominaram, Roma dominava, mas a cultura predominante era a cultura grega, né? E houve aí essa mistura, e é o que ficou sendo conhecido como a cultura
greco-romana, tá? E eles, né, faziam isso a todos os povos conquistados, além de cobrarem impostos exorbitantes dos habitantes do império. Desde então, um misto de esperança e medos, né? Muitas vezes intenso, passaram a fazer parte da vida da nação. Em linhas gerais, as pessoas de Israel entendiam a história em duas etapas: a era presente e a era vindoura. Então veja como o pensamento está sendo desenvolvido até a chegada de Jesus. Então veja que os judeus tinham, né, já no seu coração, na sua cabeça, na sua teologia, opa, virá um rei Messias, que vai nos livrar da mão desses governos gentios. Então, essa ideia era muito forte, né? Por isso que quando Jesus vem, nascendo uma manjedoura, uma vida simples, uma pessoa simples, que não tinha bem, como é que esse camarada pode ser o nosso Messias? Não, não. Então, por conta dessas ideias e desse desenvolvimento nesse período, quando Jesus vem, eles não compreendem. Parece que acontece uma cegueira completa, né, da, da realidade do livro de Isaías, que falava do sofredor, né, daquele Messias sofredor. Então, isso para ele simplesmente foi ignorado. Existem algumas teorias não, né? Alguns estudiosos, eles explicam que havia duas tradições fortes, né, na Palestina. No centro religioso, onde era Jerusalém, que tinha o templo, a tradição maior e mais influente era a tradição do Messias, que vai vir num cavalo branco com um grande exército, tá? Como diz lá o Zacarias. Só que essas profecias é interpretada hoje pelos cristãos como o que vai acontecer na volta de Jesus. Mas eles achavam que seriam naquele período. Então, no centro religioso, esta era a tradição que prevalecia. Contudo, nos rincões, nos lugares mais afastados, a tradição do Messias sofredor, ela era mais aceita do que no centro religioso em Jerusalém. Bom, segundo eles, a era presente começou com o pecado de Adão e Eva, e por isso toda a criação foi afetada pelo pecado. Contudo, em certo sentido, o povo entendia é que o sofrimento passou a fazer parte deste mundo. Entretanto, os judeus, com base nas promessas do Antigo Testamento, acreditavam firmemente em uma era vindoura, em que o Messias rei de Deus, viria para endireitar o mundo. Agora, como, quando e por meio faria, de quem Deus faria, era fator de divergência entre eles no período intertestamentário. Então, nesse período vai começar a surgir, né, diversas teologias, diversas formas de crença entre os judeus quanto à questão do Messias, tá? E aí nós vamos ver aí as crenças recorrentes antes da chegada do Messias. Então veja só, durante esse período surgiram alguns que se diziam ser o Messias, né? Aí começou a aparecer, né, alguns que achavam que se denominavam o Messias, tentavam passar pelo Messias, mas não eram, né? E também foi nesse período que começou a surgir os diversos grupos, então, que saíram dentro do judaísmo, que foram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. É interessante a gente observar que foi nesse período, né, período intertestamentário, que essas ramificações do judaísmo vão começar a surgir.
E por conta disso, lá na frente, quando o cristianismo começa a se desenvolver, muitos vão achar também que o cristianismo era também mais uma seita do judaísmo, como essas, né, os fariseus, os saduceus. Então vamos ver aí como é que era a ideia e a cabeça desse, desses, desses, desses partidos, ou seja, vamos ver o que eles acreditavam, começando aqui pelos fariseus. Então, os fariseus, eles eram os separados, ou seja, é, a ideia de fariseu, a palavra são os separados. Eles eram um grupo proeminente que entendia ser responsável por preservar as tradições e a cosmovisão dos judeus, além de purgar pelos ensinos da Torá. A influência apóstata da cultura greco-romana, ou seja, eles achavam que eles eram os guardiões para não permitir que a influência da cultura greco-romana, né, adentrasse dentro de Israel. Foram movidos por dois pensamentos principais: separar Israel completamente das ideias e práticas dos gentios, ainda que isso fosse revolucionário, e obediência radical à Torá entre os fiéis a Deus. Por isso, circuncisão, a guarda do sábado, a observância das festas religiosas se tornaram distintivos que dividiam o povo da aliança dos pagãos. Bom, existia também nos fariseus algumas crenças, né? Ou seja, olha, o seu principal interesse, eu não coloquei aí no slide, tá? Mas depois você pode pesquisar e você vai encontrar isso. Vamos ver um pouquinho de como era. Ó, o principal interesse era a obediência à lei de Moisés, como está aí, né? Eles conferiam igual valor às tradições dos anciãos às escrituras sagradas. Durante a história de Israel, foi desenvolvido muitas tradições entre os anciãos, e, e essas tradições acabaram sendo colocadas em pé de igualdade com a escritura no pensamento dos fariseus. Os fariseus, acreditavam na existência de anjos e demônios. Eles também acreditavam na vida após a morte, davam grande ênfase aos aspectos práticos de seus ensinamentos, como a oração, o arrependimento e as obras assistenciais. Em alguns casos, né, sua influência social e política era considerável. Uma outra coisa interessante é que a maioria dos escribas pertenciam ao grupo dos fariseus. E uma outra característica era a sua rigidez, né? O separatismo degenerou-se em mero legalismo e em arrogância e menosprezo pelos demais. E nós vamos ver que no decorrer da revelação do Novo Testamento, Jesus, né, ele não criticou a ortodoxia dos seus ensinamentos, mas a sua falta de amor e orgulho, né? Um outro grupo que nós vemos aí é os essênios, tá? Bom, vamos ver as características desse grupo. A semelhança dos fariseus, os essênios acreditavam que Israel deveria ser purificado da influência da cultura pagã, que era justamente a cultura greco-romana. Contudo, diferentemente dos fariseus, não acreditavam que trabalhar dentro das estruturas da sociedade mudaria alguma coisa. Por isso, se isolavam nas regiões desérticas em comunidades alternativas. Inclusive, alguns dizem que, né, aqueles achados em Qumran, né, são até essênios também, né, que faziam parte daquela comunidade, da comunidade de Qumran. Bom, mas vamos lá. Os essênios acreditavam que era o verdadeiro Israel, não contaminado, guardiões da Torá. Não se envolviam em revoluções, mas aguardavam o dia em que Deus enviaria o rei Messias para liderá-los, perdão, em uma guerra contra
judeus infiéis e contra os gentios. Então, esse grupo aí, os essênios, ele era uma seita monástica e ascética, que vivia, como nós vimos aí, no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, né? Por isso que os achados lá em Qumran, né, estão muito ligados a alguns estudiosos creio que eram essênios. Bom, algumas características deles eram o quê? Eles eram praticamente desconhecidos até a descoberta do Mar Morto, em 1947, né? Que é a, a seita da comunidade de Qumran, que acredita-se, né, que foi organizada por um mestre da justiça do segundo século antes de Cristo. Bom, outra coisa, eles se consideravam a si mesmo como os filhos da luz. Ou seja, né, é a coisa que existe hoje ainda em igreja, né? É só aqui que é salvação, é só nós que temos salvação. Esses essênios tinham esse tipo de pensamento, né? Eles viviam completamente separados do judaísmo de Jerusalém, o qual consideravam apóstata. Aguardavam também o dia da batalha final, quando então haveriam eles de obter a vitória sobre os filhos das trevas, né, que eles chamavam todos os que não concordavam com seus pensamentos de filhos das trevas. Bom, eles também esperavam a vinda do Messias, né? Só que um sacerdote e outro real. Então eles esperavam dois praticamente, né? Ou um que combinasse ambas as funções. Eles também eram radicais, né? Dualistas em seus conceitos. Dualistas que é bem, mal, certo, errado e por aí vai. Embora sua terminologia seja parecida com a do cristianismo, né? Algumas práticas que eles tinham, o conceito de seus ensinamentos é acentuadamente distintos. Eles duraram aproximadamente aí até por volta do ano 73 a.C., quando da conquista da fortaleza de Massada pelos romanos. Então, essa é uma das características desse grupo aí. Então, perceba que nesse período intertestamentário, todo um cenário está sendo formado, preparado para a chegada, né, de Jesus. Outro grupo aí eram os zelotes. Embora não seja fácil delimitar esse grupo, como os demais, poderíamos dizer que os zelotes eram um grupo mais extremado. Alguns dizem que eles eram mais um grupo político do que uma seita, né? Por quê? Porque eles estavam dispostos a empunhar as armas para serem livres do domínio dos gentios, que no caso aí eram os gentios. Entre os zelotes poderia haver fariseus, por exemplo. Na verdade, havia vários grupos de zelotes. Um deles se chamava sicários, que eram literalmente os homens da faca, pois andavam com facas escondidas em suas roupas para matarem os infiéis. Inclusive, né, um dos discípulos de Jesus é identificado como zelote, né? Olha o texto, quando está falando aí dos discípulos, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelote. Bom, eles eram, então, por aí a gente já consegue perceber que eles eram os fundamentalistas reacionários do povo judeu. Eles tinham algumas crenças, né? Eles acreditavam, por exemplo, que a submissão a Roma fosse traição a Deus, né? Eram conhecidos também como cananitas, né? Pelo menos um dos apóstolos, como nós vimos aí, o Simão, havia sido zelote. Isso é importante por quê? Porque mostra que Jesus veio para todos, né? E que todos podem ser alcançados pelo Evangelho. Bom, eles foram, aliás, foram eles, né, que provocaram a rebelião que culminou na destruição de Jerusalém no ano 70. Eram o terror dos soldados romanos, já que as suas incursões eram realizadas sob o manto da noite, ou seja, sempre pegar de surpresa. Ao que parece, tomaram parte na rebelião
né, de 132 a 135 a.C., ocasionando assim, né, a saída dos judeus da Palestina. Então, este era um outro grupo, né, do período de Jesus. E, por último, nós temos aí os fariseus, né? Os fariseus separados, perdão, os zelotes. Vamos aí. Agora aqui, ó, é o povo em geral. O que que acontece? Muitos pensam que por conta desses partidos, né, o povo, em geral, era de uma ou de outra dessas seitas aí, mas não era assim, não. Veja aí. Muitas vezes acreditamos que toda a população judaica poderia ser dividida entre esses grupos. Porém, a maioria da população judaica, olha aí, não pertencia formalmente a um ou outro desses grupos. É nesse ambiente repleto de expectativas da chegada do rei prometido que Jesus de Nazaré diz: o reino de Deus é chegado. Então, a chegada do rei e a redenção realizada. Então, no período entre os dois testamentos, cerca de 400 anos, embora Deus não tenha levantado profetas, as esperanças da chegada do Messias Rei, que redimiria o mundo, aumentaram ainda mais. Então, né, esse período ele é muito importante. É lógico que nós estamos vendo aqui de uma forma bem sintética e bem objetiva, para que você, aluno, tenha o quê? Tenha a compreensão, né, desse período. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na plenitude dos tempos, né, que Jesus vai chegar. Por que Paulo fala isso? Porque naquele período que Jesus vai vir, que é depois desses 400 anos, o mundo vai estar paz, né? Num sentido de que não há guerras, né? Porque no Antigo Testamento é guerra para todo lado. No Novo Testamento, com a dominação do Império Romano, né? Ou seja, existe a Pax Romana, que era uma paz, é lógico, imposta pela força, mas as pessoas não tinham, estavam em guerra toda hora, toda hora, toda hora. Isso beneficiou a chegada do cristianismo, por quê? Porque se tivesse guerra, como havia no Antigo Testamento, a coisa seria difícil para o cristianismo. Outra coisa foi que os romanos beneficiaram foi a construções de boas estradas. A partir do domínio romano, estradas foram construídas, estradas boas, que era para o livre comércio. Outra coisa boa que beneficiou o cristianismo foi vinda dos próprios gregos, com o idioma, o grego koiné. Pois você vai ver que naquele período que Jesus vem, o grego koiné era como tipo hoje o inglês. Em todos os cantos se falava inglês, se falava o grego koiné. Tanto que quando Paulo ia pregar, ele podia pregar tranquilamente, por quê? Porque todos entendiam o grego koiné, tá? E também o sistema de correio, né? Que alguns definem que foi mais os persas, né? Mas há uma contradição aí. Alguns dizem que foi o Império Romano também que desenvolveu um sistema de correio muito bom. Então, tudo isso acabou beneficiando o cristianismo. Um correio eficiente ajudou com que as cartas de Paulo chegassem em todo lugar, estradas, boas estradas, né? Ajudou a muitos dos cristãos que foram espalhados, né? Depois das perseguições que aconteceram no início da igreja, né? Puderam ir para muitos lugares levando a mensagem e o grego koiné, que era uma língua oficial do império, em todo lugar se falava. Bom, aí nós chegamos, finalmente, né, após o final dos 400 anos, na vinda e na chegada de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Nós vamos ver aqui agora, a chegada de Jesus, a partir da visão, né,
de Mateus, tá? Nós temos os quatro evangelhos. Nós já aprendemos, né, que cada evangelho foi escrito com um objetivo de alcançar determinado público, por exemplo, Mateus, para alcançar os judeus, né? Por isso que você vai encontrar sempre o Mateus dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, porque para convencer um judeu que Jesus era o Messias, era necessário enquadrá-lo dentro das profecias judaicas. Então, o livro de Mateus mostra muito claramente que ele escreveu direcionado para os judeus. Marcos, pela forma como ele escreve, mais as ações de Jesus do que os seus discursos, Marcos, a maioria dos estudiosos acreditam que ele escreveu direcionado para o povo romano, né? Porque os romanos eram um povo muito ativo. Já Lucas é considerado um evangelho que foi escrito para os gregos, ou seja, o público-alvo no início, né? Até porque o povo grego era um povo pensante, era um povo que desenvolvia uma filosofia, né? Então, e aí você vai ver que o Lucas ele escreve dentro de um padrão de uma historicidade muito afiada, né? Demonstrando que ele era um historiador, além de ser médico. E o livro de João, que todos nós sabemos que traz revelações mais profundas acerca do Evangelho, foi escrito diretamente para a igreja. Então vamos ver aí, ó. O livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É assim que vai começar, né? O livro de Mateus. Então, o povo esperava ansiosamente o dia em que a bênção de Deus, por meio da descendência de Abraão, chegaria à terra. Os judeus entendiam que no momento em que chegasse o Messias Rei, endireitaria o mundo e traria ordem à terra. Seria o momento de um recomeço. Então veja só, Jesus chega e o pensamento dominante, né, na cabeça dos judeus era que o Messias iria chegar, iria livrá-los dos domínios dos gentios, que no caso naquele momento eram os romanos, e estabelecia um novo reino, dando aos judeus a sua terra de volta, e que esse rei Messias seria um grande general, que viesse com, né, um exército, mas não foi assim que aconteceu. Então, a gente tem aí, ó, livro da geração. Ó, esse aqui, ó, Toledote, na cultura e na tradição hebraica, é um termo que significa literalmente gerações, descendência ou origens, ou ainda história do que foi gerado. A palavra vem do verbo hebraico yalat, que significa gerar ou dar à luz. No Antigo Testamento, especialmente no livro de Gênesis, o Toletot funciona como uma fórmula literária e teológica para introduzir relatos que explicam o desenvolvimento e o propósito de pessoas, famílias, né, e acontecimento dentro do plano de Deus. Então, quando a gente vai lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar por várias vezes, né, a genealogia, né? Fulano é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano. Então, esse é o chamado toletote, né? Que procura apresentar a origem de uma pessoa, de uma família, tá? E para explicar essa origem, tá? Então, vamos compreender isso aí de uma forma mais ampla. Ó, então, no livro de Gênesis, a expressão aparece repetidamente na fórmula. Estas são as gerações de. Você pode conferir aí depois aí na sua Bíblia, em 2:4, em 5:1, em 6:9, em 10:1,
em 11, 10 e 27, em 25, 12 e 19, em capítulo 36, 1 e no capítulo 37, 2. Então, cada Toledote não se limita a uma genealogia biológica, tá? Mas inclui narrativas históricas, espirituais e morais, mostrando que a ação divina se manifesta ao longo das gerações. Assim, o conceito de Toledote comunica que a história não é aleatória, ela é transmitida, construída e dirigida por Deus, conectando passado, presente e futuro do povo da aliança. Então, a gente muitas vezes, né, fica pensando, que valor tem ficar falando que filho é filho de filho, é de ciclano, que nasceu de ciclano? Para nós ocidentais que não temos essa prática, isso é uma coisa meio complicada. Mas, né, como você está vendo aí, o Toledote, né, ele é a comunicação da história. Ou seja, aponta que a história não está acontecendo de qualquer jeito. A história está sendo dirigida, a história está sendo conduzida. Então, do ponto de vista cultural e teológico, Toledote reforça a importância da memória, identidade e continuidade na fé hebraica. Preservar as Toledotes era preservar a história da aliança, ensinar às próximas gerações quem Deus é e como ele age na história humana. Por isso, o termo vai além de linhagem. Ela expressa a ideia de herança espiritual, responsabilidade histórica e propósito divino, transmitido de geração em geração. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Então, vamos aí ampliar um pouquinho a nossa compreensão. Então, quando Mateus começa seu evangelho, isto é, quando o Novo Testamento inicia, o começo de uma nova história, uma nova geração, se apresenta nas palavras: Livro da geração de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, estamos diante do último Toledote da história, que começa em Jesus e só terminará em novo céu e nova terra, em Apocalipse 21. E a pergunta é, o que isso quer dizer, tá? Esses próximos aqui, 3 ou 4 slides, não estão no seu livro, tá? Eu coloquei aqui para que essa questão do Toledote fique bem clara. Então, vamos lá. Veja aí. Em Mateus 1:1, a expressão livro da geração de Jesus Cristo retoma deliberadamente a fórmula de Gênesis. E nós vimos lá, estas são as gerações dele. Com isso, Mateus está dizendo que, assim como Gênesis marca o início das grandes etapas da história, da criação e da redenção, o nascimento de Jesus inaugura uma nova etapa decisiva da história de Deus com a humanidade. Veja, início lá, início aqui, né? É por isso que Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão, porque ele vai inaugurar essa nova etapa decisiva da história da humanidade. Então, não se trata apenas de uma genealogia, mas do começo de uma nova história redentora centralizada em Cristo. Quando o texto afirma que estamos diante do último Toledot da história, o sentido é que Jesus é o clímax e o cumprimento de todas as gerações anteriores. Nele começa a geração definitiva, o povo da aliança. Essa história iniciada em Cristo não se encerra no primeiro século, mas segue ao longo da história da igreja e só se completará escatologicamente em Apocalipse capítulo 21, com um novo céu e nova terra, ou seja, desde Jesus até a consumação final, estamos vivendo a mesma grande geração redentora inaugurada por ele. Olha que coisa linda, né, meus irmãos?
Ó, se você não compreender, depois você me manda aí a sua dúvida, tá? Que a gente vai esclarecer para que fique bem mais claro para você. Então, vamos resumir, né? A questão do Toledot. Em resumo, a frase que ali foi a última, Toledote. Então, a frase afirma que o Novo Testamento não começa apenas com um novo livro, mas uma nova criação, uma nova humanidade em Cristo, e que toda a história da salvação converge para Ele e encontra seu fim glorioso na restauração final de todas as coisas. Aí eu coloquei aí AC e DC. Por quê? Há uma realidade humana antes de Cristo e a outra realidade humana depois de Cristo, né? Que esse foi o maior impacto na história. Então, a gente pode ver que com a vinda de Cristo, próprio apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia, né? Essa ideia de que com Cristo é uma nova criação, com Cristo é um novo passo da história da redenção, e que em Cristo é como se fosse lá no livro de Gênesis, o início de uma nova realidade para o homem. Bom, aí nós temos uma outra questão, antes de nós irmos para o nosso intervalo, a expressão filho de Abraão, filho de Davi, usada em Mateus 1, tem profundo significado teológico e histórico. Vamos lá. Ao chamar Jesus de filho de Abraão, o evangelista afirma que ele é o herdeiro das promessas feitas por Deus ao patriarca, né? Lembra? Em ti serão benditas todas as nações da terra, tal, tal, né? Então, quando ele fala filho de Abraão, então se ele é filho, o filho é herdeiro, tá? Por isso que ele vai falar, né? Especialmente a promessa de que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas, né? E em Cristo todo que aceita é abençoado. Então, veja, além de cumprimento, ele é herdeiro. Assim, Jesus é apresentado como o cumprimento da esperança universal de salvação, aquele que, por meio de quem Deus abençoa não apenas Israel, mas toda a humanidade. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Por isso, filho de Abraão. E ao chamá-lo de filho de Davi, Mateus declara que Jesus é o Messias real, o legítimo herdeiro do trono prometido a Davi, né? O texto que nós vimos, estudamos até ele, acho que semana passada, de 2 Samuel 7, de 12 a 16, quando Deus aparece lá para Davi e fala, ó, nunca vai faltar alguém que sente no trono. Então, essa expressão aponta para o cumprimento das profecias messiânicas que anunciavam um rei eterno, justo e governado por Deus. Portanto, ao unir Abraão e Davi na identidade de Jesus, Mateus mostra que ele é, ao mesmo tempo, o cumprimento das promessas da aliança e o rei messiânico esperado, ligando a história de Israel ao plano definitivo de redenção. Olha que coisa linda, né? Deus, né, através da revelação bíblica, apontando a magnitude do seu plano de redenção e essa ordem cronológica, esses ajustes assim que se encaixam um com o outro dentro dessa história, irmão, é coisa impressionante. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, né, na sua inteireza, a gente consegue penetrar bem mais nas profundezas da revelação de Deus do que simplesmente a gente estudar a Bíblia em pequenas partes, né?
como a gente faz, né, na teologia sistemática. A teologia sistemática ajuda a compreender doutrinas estabelecidas e pensadas pelos pensadores, pelos teólogos, mas a teologia bíblica nos leva a um aprofundamento muito grande dentro do próprio pensamento divino, dentro da própria revelação divina, que é a Bíblia Sagrada. Então, na próxima na continuação, nós vamos ver aí agora do nascimento à tentação do rei. Então, vai lá, toma um cafezinho, né? Toma um cafezinho, vai lá, né? Toma um café, uma aguinha, e daqui a pouco a gente retorna com a segunda parte da nossa aula.